Vídeo taurino e com desespero da Red Bull para manter Verstappen. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando que você encontra camisetas como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui da Fórmula 1, você encontra lá na Paddock BR com promoção, tá? Tem a promoção de Dia dos Pais com 30% de desconto na Paddock BR, na compra de 2 produtos ou mais, e ainda tem frete grátis com o cupom Ressaca Motor. Então entra pelo link na descrição, não perca a oportunidade na promoção de camiseta 100% algodão, não encolhe, polos também, moletons, tudo na descrição. E na Instant Gaming, vários jogos em promoção, inclusive DLCs do Le Mans Ultimate. Entra pelo link também aí embaixo para você não perder a oportunidade de encontrar os melhores jogos pelos melhores preços. Vamos falar então de Red Bull neste vídeo, um vídeo basicamente especial só de Red Bull, começando com o seguinte: a demissão do Horner surpreendeu todo mundo, tá todo mundo falando disso, né? E afinal, como será a Red Bull daqui pra frente? Só que aparentemente o Helmut Marko teve um papel importantíssimo nessa demissão, de acordo com a matéria que você confere na descrição. Helmut Marko teria participado de várias reuniões e teria sido uma voz ativa nessas reuniões que definiram o futuro do Christian Horner, e a gente sabe que o futuro do Horner também está muito atrelado à perda dos 2% que os tailandeses venderam. Isso deve sim ter impactado diretamente a permanência dele. Se você não sabe da história, dê uma olhada no nosso vídeo que falamos sobre tudo o que aconteceu com o Christian Horner. Deve ser o segundo vídeo após a demissão, é só dar uma olhada. Então, Helmut Marko, para surpresa de ninguém, esteve envolvido nisso. A gente já sabia que tinha uma queda de braço entre os dois ali dentro, e o Helmut Marko saiu vitorioso. Agora é saber o que o Christian Horner vai fazer, porque em tese ele ainda é contratado da Red Bull, só que ele obviamente vai querer voltar de alguma forma, né? Vai querer assumir alguma equipe. Já tem rumores de que ele pode estar até mesmo buscando adquirir alguma outra equipe, então vamos ver o que acontece no futuro do Christian Horner. Vamos falar agora de performance pura da Red Bull. Aparentemente ignoraram alguns avisos. Eles têm tido sérios problemas na temporada com o carro que é considerado às vezes impossível de pilotar e foi projetado sem levar em conta avisos sobre sua dirigibilidade. Essa situação tem resultado em uma queda na classificação de construtores, com a equipe bastante atrás, mais de 200, quase 300 pontos atrás da McLaren, e o Verstappen e o Tsunoda têm lutado contra o carro, principalmente o Tsunoda, né? Não preciso nem dizer isso, o que levanta algumas questões sobre as decisões de projeto e também a falta do Adrian Newey. O próprio Adrian Newey já falou que o carro, desde o ano passado, estava estranho, ele já estava avisando, mas enfim, você vê que a Red Bull tomou uma decisão precipitada mesmo. Verstappen tem expressado descontentamento com algumas questões do carro, o Tsunoda não está conseguindo performar direito, e o David Croft, da Sky Sports, foi quem trouxe essa informação em primeira mão, falando que já existiam alguns alertas, alguns avisos sobre a dirigibilidade, mas simplesmente foram ignorados. E aí essa aí vai para quem? Para o Pierre Wacher? Talvez vá. A gente sabe que o carro já é muito mais na mão dele, desde que o Newey foi desligado. Então, tem um probleminha aí, né? Para você tomar esse tipo de decisão, a gente sempre fala aqui que o carro é feito para ser o mais rápido possível. Depois que ele já está pronto, está na pista, é que o piloto principal, no caso o Verstappen, vai dando feedback para melhorar. Aí ele vai ficando mais a cara do piloto principal, que é o que o pessoal fala, né? Ah, o carro é feito para fulano, para ciclano. Mas na verdade, o carro em si, no seu conceito, lá na concepção, o primeiro carro que vai para a pista é feito para ser o mais rápido possível. E a Red Bull, então, fez um carro com uma operação muito pequena, uma janela de operação muito pequena e muito difícil de pilotar, que é uma constante já há alguns anos e vem piorando também, nós já falamos sobre isso em um outro vídeo. Então me fala aí a sua opinião sobre isso. Você acha que a Red Bull errou feio ou você acredita que ainda está na conta lá do Adrian Newey? Diz aí. Bom, se parece um cenário caótico, nós temos ainda para piorar a possível saída do Max Verstappen da equipe. E muito se fala da cláusula que se o Verstappen estiver em quarto no campeonato de construtores até a Hungria, então ele poderá sair da Red Bull e a Mercedes estaria contando com isso. Nós trouxemos já o vídeo falando da possível dupla Verstappen e Russell que está sendo ventilada. Bom, o ponto aqui chave é, de acordo com o Helmut Marko, eles terão um upgrade grande para o Grande Prêmio da Bélgica, que é justamente a tentativa de manter o Verstappen nesse terceiro lugar, ou seja, é entregar para o Verstappen o pacote que ele precisa para performar, para que no final, aí, quando chegar na Hungria, ele esteja numa posição confortável e não saia da equipe. Então a jogada da Red Bull
é entregar o melhor carro possível para o Verstappen. E isso é curioso, tá? Por que você vai me ver falando de desespero? Porque numa circunstância normal, a Red Bull, estando para trás do jeito que está, sabendo que não vai vencer o campeonato, poderia já estar colocando todos os seus esforços em 2026. Só que o problema Verstappen requer urgência. Você não quer perder o Verstappen. A Red Bull, obviamente, olha assim e fala, não, de forma alguma eu quero perder o Verstappen. Então ela vai fazer de tudo para entregar um carro para o Verstappen bom, para que ele fique em terceiro, pelo menos até o meio do ano, que aí essa cláusula perde a sua força e aí o Verstappen, independentemente de onde ele terminar a temporada, continuaria na Red Bull pelo menos para 2026, já que parece que tem uma outra cláusula para 2026 e aí a Mercedes estaria até mais otimista com relação a isso do que em relação ao meio do ano agora. Só que também deve-se dizer que essas mudanças, que ainda nós não sabemos exatamente quais são, que estão sendo ditas como grandes na Red Bull, são fruto de reclamações do Verstappen. O Verstappen tem solicitado mudanças significativas após as sessões de treinos livres e a corrida em Spa é considerada favorável à Red Bull, as características do carro Red Bull. Então eles podem aproveitar Spa, que em tese já é uma pista favorável, e somar muitos pontos para deixar o Verstappen confortável. Por outro lado, o Helmut Marko lembra que a Hungria é uma pista que não ajuda muito a Red Bull. Então, nesse caso, se não conseguirem um bom resultado em Spa, na Hungria vai ser mais difícil ainda e aí eles teriam um sério problema. E é curioso para ver como o conceito de carro muda de regulamento para regulamento. Até 2021, no regulamento anterior, a Red Bull era praticamente dominante em pistas que você vê necessidade de downforce, Mônaco, Hungria. Se ela não vencesse, pelo menos ela tinha um desempenho muito melhor do que nas outras corridas da temporada. Agora não. Nós estamos vendo uma Red Bull que sofre nesse tipo de pista, que sofre nesse tipo de situação. Então muda muito de conceito para conceito. A Red Bull tinha o tal do conceito do rake mais alto, ele já não faz sentido no regulamento solo, né? A gente bem sabe que se você aumentar a altura do carro já não funciona tão bem. Então, o que antes era uma pista muito boa para a Red Bull, pode se tornar um belo problema e pode até mesmo definir para o Verstappen o seu futuro, se ele vai para a Mercedes ou não. Curioso isso, né? Para ver como as coisas mudam de um dia para o outro. Então, otimismo para a Bélgica, pessimismo para a Hungria. Eu quero saber de você o que você acha desse pacote da Red Bull que eles estão implementando. Também tem expectativa lá da Ferrari, que a gente já está falando aqui a exaustão quase. Então me fala o que você acha. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos nossos parceiros. E teremos mais vídeos amanhã e depois de amanhã e assim por diante aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!